quem ler a Dilexit não dá para dizer, isso é de esquerda, isso não é. Isso é doutrina social da igreja. E fala com quem sabe, ele é culto. Então eu digo, Deus nos deu 8 papas de primeira qualidade nesses últimos 60 anos. Papa bom nós tivemos. Não é que nem 1500, aquela turma. Resultado, é só segui-los. Eles são comunicadores. E a igreja está cheia de bons comunicadores, só que não são aproveitados. A história da humanidade é a história de homens e mulheres colaborando para tentar enfrentar as intempéries, para tentar enfrentar os tiranos que apareceram ao longo do tempo. E assim, existem homens bons e homens maus, mulheres boas e mulheres más. O que define o caráter não é o sexo que você nasceu, são as suas atitudes, né? Eu sei que o meu papel arrasta e provoca muitas outras mulheres. E muitas vezes acho que se confunde um pouquinho numa intenção feminista com uma intenção feminina. Qual é a sua intenção? A minha intenção é feminina. Chegou a hora de nós colocarmos alguns pingos nos is. De Padre Zezinho até Juliano Casarré, nós vamos abordar aí, entender um pouquinho das polêmicas que eles mesmos comentaram lá na Expo Católica. Sim, faremos um compilado de alguns momentos lá da Expo Católica. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, ativa seu sininho, não esqueça, filha amada de Deus, do meu joinha. Se tiver o botão de hype, hype aí também. E os comentários, siga essa regrinha aqui do meu Jesus, tá bom? Bora para o vídeo? Bora para o vídeo. Bom, nesse ano, a Expo Católica aconteceu aí durante essa penúltima semana de julho. Então, nesse último final de semana aí, nós tivemos a Expo Católica. Para você que não sabe o que é um evento da Igreja Católica com católicos. Então, as marcas católicas, influencers, padres, sempre passam por lá. Todos os anos, nós aqui de casa, a gente tenta ir, pelo menos, né? O pessoal da minha paróquia também tenta ir. Porém, todavia, entretanto, este ano não deu certo. Por quê? Que tivemos o nosso CJC lá na paróquia. Então, entre a missão da paróquia e a Expo, a gente ficou com a missão da paróquia. Claro, né? Porque nós tínhamos ali que cumprir a nossa missão e foi algo maravilhoso. Já partilhei um pouquinho lá no Instagram sobre isso. Mas teve um momento diferente esse ano, né? No ano passado tinha o Santo Flow e outros stands com entrevistas. Nesse ano teve com o repórter Rodrigo, né, que fez um canal ali sobre Jornada Infinita. Então ele chamou alguns, é o Rodrigo Álvares, tá bom? Ele chamou alguns convidados ali e entre eles, entre tantos deles, Padre Zezinho, Padre Joãozinho, Juliano Casarré, Padre Júlio Lancelotti, também foi a Ziza, que é uma cantora, assim, renoada do segmento católico, e ele acabou fazendo algumas perguntas que foram sobre as polêmicas, ou algumas falas, ou até a postura dessas pessoas que se envolveram em algumas polêmicas, e eu quis trazer aqui porque é importante a gente ouvir das próprias pessoas isso, né? Então, vamos começar com ele. Amado por uns, odiados pelos outros, Padre Júlio Lancelotti. Vamos ver o que ele falou aqui, porque teve um trechinho que ele falou sobre as críticas que ele recebe, né? Então, vamos lá. Padre, o senhor sofreu recentemente uma restrição à sua comunicação da sua missa, que era muito assistida, muito importante. Como é que o senhor está lidando com isso? Bom, eu tenho que seguir. Bom, pra você que não sabe, o Padre Júlio Lancelotti fazia a transmissão da missa ao vivo lá no Facebook dele, mas as autoridades eclesiais restringiram ele a isso. Muitas pessoas se revoltaram, teve gente que até fez a transmissão escondido, até onde a gente sabe, sem autorização do Padre Júlio Lancelotti, mas ele seguiu, não tem feito aí as transmissões ao vivo, até porque muitas das transmissões, das gravações dele, também em outros lugares, geram muita polêmica e também algumas falas dele. Então, até hoje ele tá com essa restrição. Aí vamos ver o que ele fala. Dentro da estrutura da igreja, as ordens que me são dadas e as restrições que são feitas. E eu tenho que aprender a lidar com isso, como todo povo que tem restrições. Padre Pio sofreu restrição também. Foi proibido de tudo, né? De ser sacerdote, de exercer o ofício sacerdote. O ofício sacerdote foi preservado. Sim. Então, nesse sentido, o senhor está menos punido do que o Padre Pio. O senhor acha que isso faz parte da sua missão? Essa punição, ela é
um sinal de que o senhor está no caminho certo? Eu acho que seria muita pretensão minha dizer isso. O que eu tenho claro é que quem está do lado dos rejeitados vai ser rejeitado. Nossa, gente, essa fala dele, o pessoal ficou tão bravo. Mais da comparação que o Rodrigo Álvares fez, né? Não tem como a gente comparar a vida de São Padre Pio com a vida do Padre Júlio Lancelotti. Existem outras questões e outras situações referente às atitudes do Padre Júlio Lancelotti também, né? Que envolve muitas coisas, de diversas esferas. Então, é diferente daquilo que envolvia São Padre Pio. Inclusive, ele até falou, seria muita pretensão da parte dele, né? Ainda bem que ele não foi pretensioso nessa questão aí. Vamos ver o restinho. Quem está do lado dos que incomodam vai incomodar. Quem está do lado dos que são odiados vai ser odiado também. Então, eu escolhi o lado dos desprezados. Então, eu serei desprezado também. Eu tenho certeza que tem muita gente que está nos ouvindo aqui que está dizendo, eu amo esse padre. Tem muita gente que está dizendo assim, eu detesto esse padre. Como é que o senhor explica para essa pessoa que diz, eu detesto esse padre, o propósito que o senhor tem, a missão que o senhor tem? Eu diria para aqueles que dizem, eu detesto, que eu não os detesto. E que rezo por vocês, que me detestam, e peço que não detestem os moradores de rua. Não os tratem com indiferença, com frieza, sejam irmãos, não precisam deixar de me detestar, mas sejam fraternos com os irmãos de rua. Bom, sempre que eu vejo essa questão de incomodar os outros, de ser perseguido, a gente tem que lembrar que tem vezes que nem tudo é perseguição, nem tudo é porque eu tô incomodando. Muitas vezes, algumas questões que nós passamos, seja um padre, um leigo, alguma restrição, alguma bronca que a gente leve, não é necessariamente uma perseguição. Muitas vezes é uma correção, né, da própria igreja, da comunidade. Muitas vezes nós precisamos passar por esse caminho para nós nos purificarmos, enfim. Então, nem tudo é porque nós incomodamos, nem tudo é porque nós somos perseguidos ou porque a gente escolheu um lado, né? Inclusive, a hora que eu ouvi isso, tem até aqui, ó, no livro A Força, esse livrinho aqui, ó, peraí, deixa eu colocar aqui, deixa eu mudar aqui. Ó, esse livrinho aqui, tá vendo? Que é do Cardeal Sara. A Força do Silêncio, tem um trecho aqui em que ele traz do antigo secretário de Estado de São Pio X a ladainha da humildade. E um trecho aqui da ladainha, tá na página 25, se você tiver esse livro, né? Que ele fala que ninguém peça a minha opinião, Senhor, que eu me alegre com isso. Então ele vai deixando várias questões, por exemplo, do temor de ser ridicularizado, livrai-me, Senhor, que eu não ligue para os outros, Senhor, concedei-me a graça de desejá-lo. Então é isso, né? A gente não tem que ser, essa ladainha é muito bonita. E começa, né? Jesus manso e humilde de coração, fazendo do nosso coração semelhante ao vosso. Então ele fala de ser repreendido, de ser compreendido, que ele não sofra com isso, né? Que tudo seja entregue para a honra e glória de Deus, né? Então, assim, é o que eu sempre falo. Você pode não gostar de qualquer outra pessoa, seja Padre Júlio, outro padre, ou leigos, enfim. Você pode não gostar, né? Direito seu. Mas isso não quer dizer que você vai faltar com respeito. Mas, Ju, rola uma história envolvendo o Padre Júlio Lancelotti. Eu já falei isso várias vezes. Se você tem provas, você vai e apresenta. Agora, se você não tem, cuidado. Porque hoje em dia a gente fala muito de uma forma acusatória. E muitas vezes o negócio nem tá nessa instância ainda. Tá em investigação, tá? Não tem fatos que de fato foram apurados. A gente não sabe, tá? Então a gente tem que tomar cuidado. Porque a gente muitas vezes se comporta como juiz na vida dos outros. Mas também a gente tomar cuidado para não achar que tudo que acontece de ruim, ou punição, ou bronca, é porque a gente tá perseguido. Às vezes a gente precisa daquele puxão de orelha, porque de fato a gente errou, e a gente tem que assumir isso também. Aí, tem um outro trecho aqui da fala do Padre Júlio também, falando sobre a doutrina social da igreja. Vamos ver aqui. Dizem, o Padre Júlio é um padre de esquerda. Isso lhe incomoda? Isso é uma má impressão? Digamos assim, pegamos assim o Padre Marcelo Rossi. Eu penso que a igreja diz que não cabe a ele orientar o voto dos fiéis. Vote em fulano, vote em cicrano. O senhor também é um líder religioso. As eleições vão chegar agora em outubro. O senhor manterá assim uma neutralidade? Ou em alguma circunstância o senhor poderia dizer, eu penso que esse caminho é melhor, eu penso que esse não? Eu acredito que é o que a igreja propõe. Critérios. A defesa da vida sempre. Não adianta só defender desde a concepção. Tem que defender até a morte natural. Então, está dentro desse itinerário de defesa da vida os moradores de rua, os encarcerados,
as pessoas prostituídas. Então, essas pessoas também têm que ter a vida defendida. Senão, nós vamos selecionar qual é a vida que nós defendemos. Então, a igreja tem que ter critérios. Para isso existe a doutrina social da igreja. Então, eu convido a todos a leiam a Dilexite. Eu ficaria muito espantado se aqui dentro da exposição toda da Expo Católica não tivesse um exemplar da Dilexite. Deve ter em alguma livraria aí. Deve ter. A Dilexite, que é o documento, a exortação apostólica do Papa Leão sobre o amor aos pobres. Quem ler a Dilexite, não dá para dizer, isso é de esquerda, isso não é. Isso é doutrina social da igreja. Ponto que a gente tem que lembrar também é que a própria doutrina social da igreja, aliás, muito reforçada nessa exortação apostólica do Papa Leão, que foi até iniciou com o Papa Francisco e terminou com o Papa Leão XIV, também diz sobre os pobres que não são só os pobres marcados pela marginalização nas ruas, enfim, mas aqueles também que sofrem a questão de saúde mental, psicológica. Então, todas as pessoas que recebem esse carimbo de marginalização não só nessa questão de rua. E sim, a doutrina social da igreja trata de diferentes grupos, não são grupos específicos. Eu sempre falo aqui, é bom reforçar, você deve, pode e precisa ser caridoso com todas as pessoas. Todas as pessoas precisam do seu amor. Alguns vão se identificar com missões como do Padre Júlio, de levar comida para moradores de rua, cuidar de prostitutas, mas tem outros que vão ter outras missões, como o Padre Léo, que ajudava os dependentes químicos. Tem pessoas que ajudam na parte de saúde, na parte espiritual. Então, na igreja, existem muitas pessoas para que essas muitas pessoas se direcionem a diferentes ou foquem em diferentes questões, né? Pobres, todos nós somos, né? Mas cada um tem uma pobreza. Tem desde a pobreza espiritual até a pobreza física mesmo, né? E aí, agora, vamos aqui para o nosso querido Padre Zezinho, que também é amado por uns, detestado por outros. Vamos ver o que ele fala aqui sobre o Papa Leão XIV, hein? O senhor viu no balcão de São Pedro sair ali Robert Prevost. Nossa. Como foi pro senhor, assim, um papa agostiniano? Fale pra nós sobre ele. Eu fiquei encantado. Primeiro que eu já sabia quem ele era, como Francisco. E eu sabia da formação dele. Aí quando disseram, eu falei, missionário, Yankee, amiga da América Latina, cultíssimo, só vai dar coisa boa. E tá dando? Lógico. Olha a humildade dele. Terminou uma encíclica do outro que morreu, antes de escrever a dele. Isso foi maravilhoso. Aí ele veio com essa magnífica humanidade. Eu estou bebendo. Primeiro é um papa que está falando de IA. E fala com quem sabe. Ele é culto. Então eu digo, Deus nos deu 8 papas de primeira qualidade nesses últimos 60 anos. Papa bom nós tivemos. Não é que nem 1500, aquela turma. Resultado, é só segui-los. Eles são comunicadores. E a igreja está cheia de bons comunicadores, só que não são aproveitados. Preciso concordar com o Padre Zezinho, né? Nós temos muitos bons comunicadores, mas infelizmente os ruins tomam um espaço muito maior, a gritaria é muito maior, né? Então, nós temos que ouvir, principalmente nós católicos, né, gente? A gente tem que ouvir mais os nossos papas, porque eles têm muitas boas orientações. Aliás, todos os documentos que a gente tem da Igreja Católica nos ajudam muito. Eu não sei vocês, mas todas as vezes que eu leio, eu tenho contato com algum documento, exortação, alguma coisa do magistério da igreja, meus olhos, assim, ficam cheios de lágrima, porque é muito bonito a maneira como a igreja cuida de tudo e de todos, né? Sempre orientando. Aí tem uma outra parte aqui que o Padre Zezinho fala sobre a questão do cancelamento que ele já passou sobre... aliás, eu já trouxe em outras lives, né? Que vira e mexe, o pessoal tenta cancelar o Padre Zezinho, acusando ele de ser esquerdista, TL, né? Do lado ruim da TL, né? Que é o TL marxista. E aí ele comentou sobre isso nessa entrevista. Vamos ver aqui. Eu gostaria de dizer para esses que estão querendo cancelar o senhor, que estão querendo silenciar o senhor. Vou fazer o que vocês fazem. Eu não tenho medo deles. Eles não têm argumento.
São 2 milhões de pessoas que me seguem. 2% é mal criado. Os outros querem conversar comigo. Eu vou me assustar por causa de 2%? Eles são cheios de ódio contra tudo e todo. Não é só da esquerda ou da direita, na igreja também. Então eu digo, eu não tenho medo dele. Jesus não tinha. E olha que ele bateu de frente. Por quê? Ele sabia quem era e quem queria. Ele era o comunicador. Nós somos comunicadores. E é até importante dizer, né, que existem pessoas que atacam o Padre Zezinho, usam as falas dele e muitas vezes não é dessa maneira que o pessoal fala. Aí tem gente que fala, ele é muito sem paciência. Poxa vida, gente, vocês já viram a forma como o pessoal trata ele nos comentários ou os conteúdos que já fizeram contra o Padre Zezinho? E aí, é isso que às vezes a gente fala aqui em casa, né? Você pode não gostar de um padre ou outro, é óbvio, você não precisa gostar de todo mundo, mas você tem que respeitar, o mínimo respeitar. Você concordando ou não com aquilo que a pessoa tá falando. Mas, hoje em dia, é assim, se eu não concordo com o outro, eu tenho que pisar no outro, tenho que diminuir o outro. Esse é a maior coisa que as pessoas fazem hoje em dia, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Você gostando ou não do Padre Zezinho, ele é muito importante na história da igreja, aqui do Brasil, né? Não só com as músicas dele, mas com muitas reflexões que ele faz. E ele já falou diversas vezes aí, porque o pessoal vive perguntando pra ele, o senhor é esquerdista, o senhor é direitista, o senhor é isso, o senhor é aquilo, e ele mesmo já falou que ele não é esquerda nem direita, ele é de Deus. Bom, e falando nisso, o Padre Zezinho comentou até daquela reportagem, né, que um jornalista chegou a perguntar pra ele sobre se ele era de direita ou esquerda. Vamos ver aqui porque ele falou sobre isso nessa entrevista. Sim. O padre, o senhor é de esquerda ou de direita? Falei, bom, eu não sou esquerdista, nem centrista e nem direitista. Eu sou catequista. Porque catequese, tequem, do grego, significa repercutir. Eu sou um repercutidor da igreja, dos nossos tempos, das angústias do povo, e eu faço tudo isso baseado no que o Padre Leão dizia. Eu sou discípulo de um sociólogo, e não só isso, de um teólogo. E agora que tem o Leão XIV, eu percorro do Leão XIII até Leão XIV, passando por Francisco, falar do pobre em favor do pobre. Isso não quer dizer que eu sou contra o rico, mas eu falo com o rico para que ele faça alguma coisa. Eu quero que o rico seja menos rico e o pobre seja menos pobre. Então é isso, é uma coisa que a gente fala, mas tem pessoas que têm dificuldade, né? Aí tem uns espertinhos, super espertinhos, que falam que, tá passando pano. Gente, você tem que saber diferenciar as coisas. E, aliás, isso é dito na palavra, nós não temos que ir nem para a direita nem para a esquerda, nosso caminho é o céu, e se é o céu, eu tenho que seguir aquilo que Cristo me fala. Agora, o que um direitista, um esquerdista, um centrista fala, eu não tô nem aí, eu tô aí para aquilo que Cristo fala. O que Cristo fala, o que Cristo me orienta por meio da sua igreja é o que eu acredito, né? E eu gosto muito quando o Padre Zezinho fala isso, porque tem gente que ainda não entendeu a diferença de uma coisa para outra. E aí, agora, nós vamos para uma outra pessoa que também sofreu uma onda aí de cancelamento e nem foi em relação aos católicos, né? Um outro católico. Foi mais dentro da mídia secular, que é o Juliano Casarré, que apanhou bastante e foi abordar sobre isso aí, porque ele fez um curso, eu já fiz um vídeo aqui sobre isso, um curso dedicado aos homens. Então, como um homem ser melhor homem nos tempos de hoje, né? Já que tem tantos homens aí não honrando as calças que vestem, né? Então, vamos ver aí o que ele respondeu. Você tomou pancada de muita gente, muita gente elogiou, muita gente está contente com o que você está fazendo, mas teve uma turma que não gostou e que está reclamando duramente. Eu queria pedir para você contar pra gente. É muito louco, né? Porque assim, você vê, as pessoas que reclamam falam, mas vai fazer um evento para homem, mas tá cheio de homem que bate em mulher, que mata mulher. Eu falo, gente, mas é justamente por isso, a gente precisa de homens melhores, eu concordo com vocês. A gente precisa de homens melhores, a gente precisa de homens mais presentes em casa, melhores pais, melhores maridos, melhores patrões, melhores empregados, homens melhores. Aí eu faço um evento para tentar incentivar isso, para a gente tentar, né, trazer valores e virtudes, e levo paulada. Ou seja, a impressão que dá é que tem uma parte da sociedade que não quer melhorar a qualidade dos homens, é que
quer realmente colocar homens e mulheres em pé de guerra, criar uma guerra dos sexos, que eu acho completamente absurda essa ideia, que eu acho que a história da humanidade é a história de homens e mulheres colaborando para tentar enfrentar as intempéries, para tentar enfrentar os tiranos que apareceram ao longo do tempo. E assim, existem homens bons e homens maus, mulheres boas e mulheres más. O que define o caráter não é o sexo que você nasceu, são as suas atitudes, né? E a gente viu isso acontecendo, né? Até a gente comentou aqui em casa, né? Eu, particularmente, não gosto muito dessas narrativas que colocam a mulher contra o homem, nem o homem contra a mulher. E a gente vê que muitas pessoas que têm um destaque hoje em dia, tanto na rede social quanto na mídia tradicional, é a mesma narrativa, né? Ai, que os homens não prestam, que os homens isso, que os homens aquilo. Realmente, gente, tem homem que não presta mesmo, né? E esses merecem uma punição muito, muito devida. Mas existem bons homens e que honram sim as calças que vestem. Mas se você fala isso, aí você já é tratada como, ai, você gosta só do patriarcado, ai, você gosta só, você é machista, não, você não valoriza a mulher. Não, gente, não é isso. É que a gente tem que saber separar as coisas. E se o homem tá tão ruim assim, então eles que aprendam, né? Seja por meio de um curso, eu não sei, aprenda de alguma maneira a ser homem, né? E eu tô falando isso porque eu recebo aqui no canal muito homem assim, de baixo nível, né? Já postei pra vocês aqui, né? E que querem bancar os machões pra cima da gente, né? Só que aqui eles não vão bancar machão, não. Mas tem muitos outros que nos respeitam, que valorizam o nosso trabalho, mesmo sendo uma mulher que está aqui na frente da câmera, né? Então tem coisas nessa narrativa e nessa guerra dos sexos que eu não concordo, não. Já falei sobre o curso do Juliano Casarré, que eu não vi nada demais, nada que tá dentro de, ai, o homem é muito mais importante do que a mulher. Não, é que ele tem que honrar com o papel dele de homem. E ele precisa aprender, né? Porque sozinho ele não vai aprender, não. Muito menos uma sociedade que quer abordar sobre isso. E aí, ele até falou, o Rodrigo Alvarez também abordou sobre isso com o Juliano Casarré. Nós batemos um papo aqui, eu falei, Juliano, tem muita gente criticando teu evento, tem muita gente dizendo que é uma coisa de machista. Ele explicou aqui que não é isso, que ele quer uma alternativa aos excessos que tem, o homem sendo encurralado também. Há movimentos de resgate do homem. Como é que você, que tá... E aí, além do Juliano Casarré, a gente teve também a Ziza Fernandes. A Ziza, ela tem um trabalho muito legal em relação às mulheres, né? Conta as histórias das mulheres. A Paula Guimarães também tem um programa no YouTube abordando sobre isso. E aí, o Rodrigo, ele falou com a Ziza sobre essa questão, né? Vamos ver o que ele fala aqui. A gente recebeu aqui o Juliano Casarré. Nós batemos um papo aqui, eu falei, Juliano, tem muita gente criticando teu evento, tem muita gente dizendo que é uma coisa de machista. Ele explicou aqui que não é isso, que ele quer uma alternativa aos excessos que tem, o homem sendo encurralado também. Há movimentos de resgate do homem. Como é que você, que está ainda querendo reforçar o papel da mulher, ver esses movimentos de resgate do homem? Confesso que eu não fico muito preocupada em fazer um trabalho de reforço do papel da mulher. Tá. Mas eu fico bem concentrada no meu papel. E eu sei que o meu papel arrasta e provoca muitas outras mulheres. E muitas vezes acho que se confunde um pouquinho numa intenção feminista com uma intenção feminina. Qual é a sua intenção? A minha intenção é feminina. Mas eu não preciso competir com você para eu ser competente. E nem você precisa competir comigo. Eu gosto dos sustos que as pessoas levam quando elas perguntam, você faz isso tudo? Sim, mas eu faço mais. Eu adoro viver e entregar muito. O que eu acredito no papel feminino? A gente nasceu para gerar vida. E não só vida biológica. Eu não tenho filhos, mas eu tenho muitos filhos. Entende? Então, em tudo que eu ponho a mão, precisa multiplicar. Eu sou mulher. Entende? É natural da minha estirpe gerar vida em tudo. Então, aqui tem um lugar que as mulheres talvez se desacreditam, esperam validação masculina, ou esperam que estejam em um movimento ideológico para elas se sentirem representadas. Eu confesso a você que eu não sou desse time.
Gente, essa fala da Ziza foi muito providencial, porque hoje em dia, né, se você valoriza o ser feminino, você tá indo contra o homem. Não é isso, você só tá vendo o seu papel como mulher. Bom, por que eu trouxe esse compilado aí? Primeiro que eu não fui na Expo esse ano, né? Fiquei triste, mas ao mesmo tempo tive minha missão lá na igreja. E também porque eu vi dentro dessas falas aquilo que a gente sempre fala no canal, e eu queria trazer aqui um pouquinho pra vocês, pra nós entendermos que às vezes a gente tem uma visão daquilo que as pessoas trazem na internet de forma muito errônea. Falei isso no Instagram e vou trazer aqui também. Quando a gente vive a realidade, não só as narrativas que acontecem dentro do Instagram, a gente vê que as narrativas do Instagram, quando a gente vive a realidade, não tem lógica com a realidade, né? Então, por que eu tô dizendo isso? Porque tem muitas polêmicas que são ditas, são mostradas, e a gente vai pra realidade e a gente fica, mas não, tá falando isso lá no Instagram, mas aqui não é desse jeito. Até partilhei com uma pessoa muito especial no Instagram sobre isso, de que tem coisas na internet que eu só vi no nosso retorno do canal, porque na minha realidade e daquilo que eu tinha partilha com pessoas que tinham outras realidades, eu nunca vi falar. Eu vi aonde? Na internet. Então, eu trouxe isso daqui para nós usarmos o nosso cérebro, a nossa cabecinha, para entender e saber distinguir algumas questões que muitas vezes nós não sabemos distinguir, né? Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Então, é até uma missão aqui do canal, né? Sempre lutar para que tanto eu quanto você que me assiste, abramos a nossa mente e tomemos muito cuidado para nós não sermos manipulados. Porque a era que a gente está vivendo agora é de manipulação. E com essa questão da IA, acaba se tornando ainda maior e a gente tem que usar a cabeça para nós não sermos enganados. Inclusive, na liturgia desse domingo, foi falado sobre o pedido de Salomão, né? Salomão não pediu riquezas, nem qualquer outra coisa. Ele pediu sabedoria e discernimento para ele conseguir governar tudo aquilo, e Deus deu essa graça para ele, né? Para que ele fosse sábio. Então nós, nos nossos tempos, nós temos que pedir a mesma coisa para Deus. Apesar de mostrarem que uma vida perfeita, dinheiro é muito bom, nós precisamos ter discernimento e sabedoria para lidar com todas essas coisas. Como um deles falou aqui, aprender a lidar com as situações da vida. Então que Deus nos ajude a lidar e ter sabedoria com todas as coisas, e que nós não sejamos manipulados, né? Que o Espírito Santo ajude aqui nesta nossa cabecinha a lidar como bons seres humanos e pessoas que de fato encontraram o Cristo. Que nós não sejamos marionete de um lado e nem sejamos marionete do outro, porque é assim que as pessoas querem que nós sejamos, mas Deus não nos quer assim. Deus quer que busquemos sempre as coisas do alto e que sejamos essas pessoas que buscam as coisas do alto, tá bom? E aí, você foi pra Expo Católica? Deixa aqui nos comentários, me diz se você foi ou não, se você gostou ou não, qual desses trechos também você gostou. Não esquece que o seu comentário precisa seguir essa regrinha aqui, você gostando ou não de quem apareceu na telinha aqui, tá? Não esquece do meu joinha, se inscrever no canal e ativar o seu sininho. Então é isso, até o próximo vídeo, até a próxima live, até o próximo conteúdo. Tchau!